Graça e paz, irmãs, tudo bem? Aqui quem fala é Jéssica Borges. Estamos aqui no nosso quarto dia de devocional do nosso Pérolas. E hoje, irmãs, eu queria trazer primeiro para vocês um questionamento, que é: para onde você está olhando? Eu queria trazer esse questionamento, irmãs, pois muitas vezes na nossa vida nós comparamos nossa jornada com a do outro. Ou estamos mais olhando a vida do outro que a nossa, vivendo a vida do outro, seja de pessoas que a gente conhece ou pessoas que a gente segue nesse mundo virtual hoje em dia, né? E muitas vezes a gente acaba se frustrando com a nossa própria vida, principalmente quando a vida do outro é de um ímpio, que é bem-sucedido. Muitas vezes a gente fica murmurando, né? Talvez pra gente mesmo, talvez a gente não externa isso, mas a gente fica pensando: nossa, eu faço tudo o que é certo, eu estou buscando de acordo com o que é certo, né? Dentro da palavra, acordo cedo, durmo tarde, tenho que medir meus gastos, porque senão eu não vou conseguir pagar no fim do mês algumas contas. E o outro, que vive no mundo, ele faz tudo que a palavra reprova. E ele prospera financeiramente, parece feliz, realizado. É alguém que talvez dorme tarde, acorda a hora que quer, tem mansão, carro do ano, tudo do melhor. Às vezes a gente fica questionando isso e pergunta se será que Deus não tá vendo, se ele não nos vê, se ele não nos nota, que por que o ímpio tá prosperando e a gente que tá lá fazendo tudo certo, digamos assim, estamos passando por alguma dificuldade. E eu meditando sobre isso, irmãs, eu gostaria de fazer com que vocês lembrassem algum momento da sua vida que você considerou o mais difícil que você já passou. E se talvez agora é o momento que você considera que é o momento mais difícil, pense em algum outro que você já tenha passado. Peço a vocês para buscar aí na memória, para lembrar de como foi e como você saiu da situação. Como você aprendeu com aquela situação, porque tudo que a gente passa na vida, a gente tira alguma lição, algum aprendizado, né? E pensando sobre isso, eu vejo, irmãs, que, claro, né, tudo que a gente passa não é em vão. Nem nos nossos momentos de alegria, nem nos momentos de dor. Tudo que a gente passa é para forjar quem a gente é hoje, para moldar o nosso caráter, o nosso jeito de pensar, ou que é para moldar uma outra pessoa que está olhando para nós. Porque a nossa vida, irmãs, é um grande testemunho. E o que você quer testemunhar na sua vida? Qual é o tipo de testemunho que você quer passar? Né? E perguntar para as irmãs se você está preparado para ter o pouco, se for o caso de você estar sendo testemunho para alguém. Que muitas vezes nós podemos sim ser dignos de ter muitas riquezas aqui na Terra, né? Que claro, irmãs, eu não tô falando assim, mas às vezes a gente busca algo aqui na Terra, que nem tô falando riquezas, maior comodismo, talvez ter uma vida mais tranquila, enfim. E às vezes a gente almeja isso aqui na Terra, né? Mesmo sabendo que a traça consome, a ferrugem também, né? E que a gente tem que buscar os reinos dos céus. Mas muitas vezes a gente busca, né? Até porque a gente precisa para viver aqui. E por mais que às vezes a gente pode ser digno de ter muitas riquezas na terra, Deus sabe que a gente vai ter uma vida boa, né? Assim, não vai sair dos caminhos do Senhor se tiver uma vida melhor, assim, digamos assim, de riquezas aqui na terra. Mas pode ser, irmãs, que por nós sermos observado por outras pessoas, sermos algum exemplo, alguém que inspira o outro, a gente deve ter o pouco. Que a gente deve ser aquela pessoa que vive um milagre todo dia na nossa casa, viver ali com fé que em Deus mesmo vai prover tudo naquele dia e não vai deixar faltar nada. Porque a fé do outro vai crescer vendo a nossa vida, vendo o nosso testemunho. E aí você pode perguntar: mas por que essa pessoa não passa por tudo isso? Por que eu tenho que passar? E uma coisa que me veio, irmãs, é que assim, Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe cada um, né? Onde até um suporta, até onde a fé de cada um vai, o peso do fardo onde cada um pode carregar. Então Deus conhece o coração de cada um, conhece como cada um é. E às vezes, se ele fazer uma pessoa passar por isso, aquela pessoa pode não suportar.
E se a gente suporta, Deus vai acabar usando a nossa vida para crescer a fé do outro. E muitas vezes, irmãs, a nossa vida, ela pode e será usada por Deus para Ele fortalecer a fé do outro. E aí eu começo perguntando, como eu comecei perguntando para vocês, né? Para onde você tá olhando? Porque, que nem eu falei, às vezes a gente tá vivendo a nossa vida, mas tá olhando mais pra vida do outro. E tá ali, ó céus, ó vida, porque que minha vida é assim e não é igual ao daquele. Porque aquele prospera. Mas eu acredito, irmãs, que cada um tem a sua vida predestinada ali por Deus, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, Ele já tem um propósito na nossa vida e vai nos usar conforme a vontade dEle. Porque nós entregamos nossa vida a Ele, aceitamos Ele como o nosso Senhor e Salvador. E estamos dedicando Ele a nossa vida e nas nossas orações a gente peça que seja feita a sua vontade. Então, que a gente se alegre, irmãs, até nos momentos difíceis e duros, porque isso é para forjar o nosso caráter, moldar quem a gente é. E talvez muitas vezes é para fortalecer a fé do outro, para ele ver como Deus age em nossa vida. Para ver o poder de Deus, ver que Deus sim age o tempo todo, e que se não fosse as mãos dele, como estaríamos vivendo, né? Como seria a nossa vida. E que isso seja um devocional para você ficar feliz, irmãs. É para fortalecer mesmo. Que nem recentemente, eu estava conversando uma ocasião com meu pai, e a gente tava falando sobre algumas coisas, tipo assim, que a gente faz as coisas certas e realmente aconteceu alguma coisa, enfim. E ele falando, né, que às vezes quem faz tudo certo acaba se dando mal. E aquele que faz tudo errado acaba se dando bem por tanto tempo. E eu falei pra ele, eu falei assim, não, realmente acontece, às vezes a gente fica frustrado. Mas eu falei assim, eu sou grata por tudo que eu passei de momentos ruins, entre aspas, né? Momentos que a gente acha que foi ruim. Porque eu sei que boa parte do meu caráter hoje foi moldado por esses momentos. Boa parte desses momentos foi quando eu depositei a minha maior fé em Deus. Foi quando Ele fez os maiores milagres na minha vida. Foi quando realmente eu vi que ali, se não fosse Deus, não sei como teria acontecido. Enfim, acho que quando a gente tá passando por esses momentos, realmente a gente fica ali naquele temor, né, irmãs? Naquele medo, porque tá acontecendo, às vezes se questiona. Mas quando a gente para pra ver, foi nesse período que Deus mais trabalhou na nossa vida. Ou para fortalecer nós mesmos, e sempre tem um pouquinho de aprendizado que a gente tira daquele momento, mas muitas vezes também é para fortalecer a fé do outro, para ele ver em nós o trabalho de Deus. E para finalizar, irmãos, para fortalecer a fé de vocês, eu queria ver o versículo com vocês que é bem conhecido, que é o Salmo 121, que diz assim, para você, né, que eu perguntei aqui para onde você está olhando, aqui tem uma resposta para vocês, irmãs. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmãs? Queria orar com vocês. Querido Deus, meu Pai, agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, pelo respirar, pelo acordar, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pela saúde, pelo fôlego de vida, por o Senhor estar olhando por nós e por nós sabermos, Pai, que o Senhor está presente, mesmo em meia dor, em meia alegria, e que em todos os momentos o Senhor está conosco. E agradecer, Pai, por nos usar para ser motivo de fortalecimento de fé dos nossos irmãos, por nós sermos testemunho de muitas pessoas, que o testemunho muitas vezes dói, mas ele acaba gerando frutos em outras pessoas, em nós mesmos, acaba fortalecendo a fé de muitos irmãos. E quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, encorajamento, e que nós possamos ser todos os dias
usadas pelo Senhor, Pai, para fortalecer a fé de outro e a nossa própria fé, da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor continue nos usando, Pai, nos ajudando a carregar o nosso fardo, fazendo dele mais leve, ajudando a ser bom testemunho aos outros, Pai. Que tudo que nós formos fazer, Pai, seja para engrandecer o Seu nome. Que as outras pessoas possam ver o Senhor através da nossa vida. Que o Senhor nos use todos os dias, Pai, e nos fortaleça. Nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê palavra para levar ao outro e nos dê conforto. Dê amor, mansidão e que Seu nome seja engrandecido através de nós, Pai. É que eu te peço, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus, cuide de cada uma, Pai, esteja olhando por nós e nos fortaleça todo dia, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.